Bom dia, boa tarde e muito boa noite. É o que eu sempre digo. Boa noite. Aqui quem fala é o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre o sono. Você sabia que durante muito tempo na história os homens ficavam interessados com o sono? Eu não consigo dormir! Pois é, e se você acha que é daqueles que não consegue dormir e por isso esse vídeo não vai te fazer bem, não é bem assim. Saiba que 1/3 da população mundial diz que tem insônia ou sofre na hora de dormir, demora para pegar no sono. E 1 a cada 5 pessoas tomam remédios que induzem ao sono. Por isso, não saia daí e preste atenção em como a humanidade desenvolveu um raciocínio sobre o sono. Fica a dica. Na pré-história, o sono era extremamente importante para os nossos amigos pré-históricos. Isso porque, de uma forma bem clara, o sono está diretamente ligado à evolução biológica, uma vez que o ser humano, para evoluir, necessitava de ter uma boa memória para relembrar muito daquilo que foi feito da sua rotina e os planos e os acordos que haviam sido feitos entre o grupo, entre o próprio clã. Por isso, dormir era fundamental para o homem pré-histórico, uma vez que isso lhe ativava o seu potencial de memória e isso desenvolveu o cérebro da humanidade, do ser humano, no decorrer do tempo. As primeiras civilizações também estavam muito preocupadas em saber sobre o sono. Era um assunto extremamente importante, a ponto de gregos, romanos, hebreus tentarem desenvolver ideias e noções sobre o sono. Até mesmo a Bíblia fala sobre sono e a importância de dormir. No caso, a mitologia grega é aquela que vai trazer para nós de forma mais clara como esse povo lidava com o sono. Você sabe que a mitologia era uma forma de se explicar por meio dos deuses questões da vida e do cotidiano. Segundo a mitologia grega, a deusa Nix, que traduzido significa noite, deu origem a um filho chamado Hipnos. Isso mesmo, senhoras e senhores. Hipnos é traduzido para nós do grego sono. Hesíodo será quem nos registrará acerca dos osneiros. Os osneiros eram justamente todos aqueles que estavam relacionados aos sonhos, não é? As divindades relacionadas aos sonhos. Hipnos vai dar à luz a seu filho Morfeu. E você com certeza já ouviu falar justamente naquele termo, cair nos braços de Orfeu. Morfeu significa sonho, sonho. Então, quando a gente fala cair nos braços de Morfeu, nós estamos falando que queremos ter uma boa noite de sono, aquela noite revigorante. Mas Hipnos também não teve só Morfeu. Hipnos teve também Ícelo, que era o responsável pelos pesadelos, e Fantoso, que era o responsável por aqueles artefatos sem vida que aparecem nos sonhos. Isso nos mostra que já na Grécia Antiga a importância do sono era fundamental ao ponto de serem colocados para nós questões de divindades envolvidas com o sono. Quando nós falamos dos gregos, nós não estamos falando só de mitologia, mas também de filosofia. E é Heráclito, o grande pensador, filósofo, que irá trazer o sono e tirá-lo da mitologia e trazer para o campo da filosofia. Heráclito vai nos dizer que ele considerava que o sono era uma necessidade básica do ser humano, junto com comer, beber e respirar. E a gente já começa a observar que até mesmo naquela época, Heráclito já via a tristeza e a depressão como roubadores de um bom sono. O pensamento de Heráclito vai fazer até mesmo o grande Aristóteles refletir sobre o sono. E Aristóteles é o grande responsável pelo estado fisiológico do sono e vê que realmente, tanto para seres humanos como animais, o sono é fundamental. Isso nos demonstra que o único erro do Aristóteles nos seus escritos foi imaginar que a responsabilidade do sono era do coração e não do cérebro. Mas vai me dizer que você nunca ficou uma noite sem dormir porque estava com uma dor no coração. E é claro que a partir daí,
Um dos campos claros que a medicina gostará de estudar é justamente como funciona para o nosso organismo o sono e a qualidade do sono. Será que esses caras não sabem que os ursos têm que dormir no inverno? Ela começa no século V a.C. com Hipócrates, o pai da medicina, se debruçando sobre seus estudos. A verdade é que no decorrer da história, o sono sempre foi algo muito emblemático, uma vez que a ciência da época ainda não era suficiente para contribuir com questões mais amplas e profundas a respeito da qualidade do sono. A verdade é que com o tempo, chegando na Revolução Industrial no século XVIII, a humanidade foi deixando de lado a importância do sono e pensando que, de uma forma mais clara, a necessidade do trabalho era mais importante, ao ponto de que pessoas trabalhavam naquela época 14 horas por dia, 16 horas por dia, pensando que, de fato, o trabalho era muito mais importante do que o sono. Não vai demorar muito para perceberem que o excesso de trabalho e a falta do sono leva a problemas nas articulações e na questão motora, e que a falta do sono atrapalha no raciocínio. Então, logo no século XVIII, eles vão começar a entender que, na realidade, toda atividade depende de um repouso. Aquela que seja de trabalho ou aquela que seja no campo agrícola, a necessidade de repouso vai voltar a ser debatida nesse tempo, uma vez que a falta de sono trará problemas cruciais no desenvolvimento da humanidade. É só no século XIX que irá ser mais clara a ideia de que ninguém consegue ficar 24 horas ligado e o sono é fundamental e muito importante para a qualidade do indivíduo e para um bom humor do indivíduo e para um melhor domínio cerebral sobre a sua condução motora. Por isso, no século XIX, nós temos a invenção dos pijamas. E aí você pode me perguntar, por que demorou tanto para o ser humano desenvolver uma ideia real, científica sobre o sono? Porque essa ideia é acompanhada com a evolução científica. Hoje, a medicina está bem avançada e consegue desenvolver entendimentos muito mais claros a respeito do sono. E o avanço da medicina hoje nos ajuda a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e uma vida mais agradável. Por isso, em 1953, nós tivemos pela medicina a descoberta do sono REM, graças a Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman, que vão descobrir nos Estados Unidos o sono REM, que é o sono profundo ou sono paradoxal. O sono profundo, o sono paradoxal é esse, aquele, já se sabe que o sono tem 4 estágios e esse seria o 4º estágio, aquele em que há uma atonia muscular, ou seja, o seu corpo está completamente imóvel, mas é o momento em que o seu cérebro está muito mais ativo. Graças hoje ao avanço da medicina, nós temos esse desenvolvimento acerca da cultura do sono. Você tem dormido bem? Saiba que isso é uma preocupação desde a pré-história. Por isso, que tal investir num sono de qualidade? E agora, boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre uma breve história do sono e como o ser humano tem percorrido atrás de um sono agradável, um sono bom durante toda a história. Para te ajudar, eu vou deixar aqui debaixo um site para você entrar. Se chama I Wanna Sleep. Esse site é o site de uma loja fantástica que eu descobri aqui na minha cidade, em Poços de Caldas, e você pode descobrir se tem na sua. É uma loja fantástica sobre qualidade do sono. Parou para pensar nisso? Uma loja que está preocupada só com o teu sono? Eu recomendo, galera. Entra aqui debaixo e acesse o site para você entrar em contato e conhecer essa tecnologia. Porque a história do ronco, essa daí ninguém está interessado não. Boa noite, dona Florinda. Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos.
Professor Girafales, boa noite. Boa noite, dona Florinda. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite, minha filha. Boa noite para todos. Boa noite. Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança.